Olá pessoal, hoje estamos aqui com mais um vídeo no canal Experiência Humana. Eu me chamo Tamara e estou terapeuta atualmente. Bom, para quem ainda não viu os vídeos anteriores, já tem 2 vídeos lá para trás, que são do início do meu despertar. Então estamos falando um pouquinho do despertar aqui a cada vídeo. E hoje eu vou colocar aqui a terceira coisa, digamos assim, que eu fiz que realmente me levou a rumo ao despertar, né? Ao início do meu despertar. Então, como eu já falei nos vídeos anteriores, não me considero hoje uma pessoa desperta, né? Ainda busco isso, ainda busco este caminho, novas experiências, novas pessoas, novos ensinamentos, mas já tive algumas experiências e eu gostaria de trazer aqui para vocês essas experiências para que vocês possam também, né, talvez ajudar alguém nesse início do despertar. Bom, então a terceira coisa que eu fiz foi fazer o uso do ayahuasca. Gente, para quem não sabe, tá? Ayahuasca é um chá. Ele é feito da casca de uma árvore, tá? A chacrona. E ele é muito usado pelos indígenas, era usado para cura, enfim, é um chá utilizado pelos indígenas. Se hoje você for buscar na internet, vai falar que é um alucinógeno, enfim, tem várias descrições do que é lá no Google, mas ele é usado para o despertar, ele é usado para que a gente possa ter acesso a uma nova dimensão, tá? Mais ou menos isso. Então, eu fiz o uso, né? Como eu terminei lá no vídeo anterior, então se você não viu, corre lá, assiste o vídeo anterior para você entender o desfecho dessa história. No vídeo anterior, eu falei um pouquinho do despertar, falei que eu busquei a terapia, e depois que eu busquei a terapia, eu tinha, na época, uma amiga, e ela olhou para mim e ela falou assim: "Ai, hoje eu vou tomar ayahuasca". E eu nem sabia o que que era. Aí eu falei assim: "Ah, o que que é isso?". Ela falou assim: "Ah, é um chá muito louco lá que a gente toma e e vê algumas coisas". Aí eu falei assim, na hora me veio um sentimento e eu falei assim: "Eu quero também, eu quero fazer, eu quero ter essa experiência". E aí ela falou assim: "Ah, então vamos, vai ter amanhã assim, assim, assim". Eu falei assim: "Ah, então bora, vamos". Aí liguei pro meu marido, falei assim pra ele: "Olha, é, eu vou tomar um chá com a minha amiga e queria saber se você me leva, porque eu não sabia, né, qual ia ser a reação, como que eu ia ficar". Eu falei assim: "Você me leva?". Aí ele falou assim: "Ah, eu vou tomar também". Eu falei assim: "Ah, então bora, vamos". E aí então a gente foi fazer o uso dessa ferramenta também que nos leva ao despertar. Gente, eu não busquei, tá? Eu até não aconselho as pessoas a fazerem isso. Realmente quer fazer uso do ayahuasca, né? Que busque, estude primeiro o que que é, quais são os sintomas, o que que pode acontecer, enfim. Eu não busquei nada disso. No momento, eu só ouvi ela falando sobre e eu senti vontade e falei também quero fazer uso disso. Também quero ter essa experiência. E eu fui, sem buscar, sem saber o que era, sem saber. Na verdade, eu não sabia nem o que era, tá? Eu descobri quando eu cheguei lá. E, e aí eu fui, chegamos lá então, nós consagramos num lugar adequado, tá? Num lugar que tem um suporte para isso, que te dá um suporte, que explica para você o que é, tem toda, né, uma ficha que você preenche antes, é bem correto, tá? Também eu aconselho você que quer fazer o uso dessa ferramenta, não vá em qualquer lugar, busque antes um lugar é, que realmente seja correto, tá? Porque a gente sabe que hoje em dia tem muitas pessoas que não ligam, né? E às vezes faz a consagração ali de qualquer jeito, e isso pode sim ocorrer algum dano para você.
Então, é necessário também buscar um lugar adequado a isso. Então, nós fomos, chegamos lá, nós preenchemos uma ficha, né? O pessoal da chácara explicou o que que era, o que que poderia acontecer, como que nós deveríamos trabalhar a nossa respiração durante o processo, né? Esse processo ele teve duração de 4 horas, tá? Então, mais ou menos para quem não sabe o que que é, a gente chegou nessa chácara, aí tem as cadeiras, né? Eles formam um círculo, a gente senta nessas cadeiras e ali a gente faz a consagração. É um copinho de chá, um copinho de café desse tamanhozinho. Tem um chá lá dentro, que é o chá da casca da árvore. E você toma e ali você permanece por 4 horas. Você não pode sair antes de 4 horas dali, tá? Então, se sentir vontade de ir ao banheiro, pode ir, se você conseguir, né? Dependendo da sua experiência ali. Na minha experiência, eu não consegui nada. Eu completamente desapareci ali nessas 4 horas. Eu não senti vontade de ir no banheiro, não senti fome, não senti nada. Eu realmente consegui me conectar e viver essa experiência que foi incrível, tá? Bom, a gente fica ali por 4 horas, vive essa experiência e depois aí a gente, né, cada um vai retornando dessa experiência, aí a gente conversa, tem uma fogueira, é bem gostoso, tá? E então fui ter essa experiência. Chegamos lá, sentamos lá, foi explicado e eu fui então tomar o chá. Confesso que no início eu fiquei com um pouquinho de medo, porque na hora que eu cheguei lá que caiu a minha ficha do que eu estava fazendo. Antes eu só fui e aí caiu a minha ficha de que realmente eu deveria talvez ter estudado um pouco mais, né? Enfim. E, e aí eu senti um pouquinho de medo, mas foi tudo bem tranquilo. O pessoal estava ali super acolhedor, né? Falou que não tinha risco algum, não tinha perigo, eles estavam ali para auxiliar. Então, ficam umas pessoas que te auxiliam se você precisa de qualquer coisa no momento. É bem tranquilo. Então, tomamos o chá e a minha experiência foi literalmente incrível. Incrível, incrível, incrível. Eu sei que cada um tem uma crença, né, a respeito dessas coisas, mas eu consegui ver, literalmente, passado, presente e futuro na minha experiência, tá? Então, na minha experiência, é como se uma voz. Primeiro, a primeira coisa que eu vi foi uma aranha. E eu, na época, tinha muito medo de aranha. Nossa, eu morria de medo de aranha. E eu identifiquei que essa aranha apareceu justamente porque tinha um significado, que eram os meus medos. E para quem já consagrou, eu não sei se essa é a experiência de todo mundo, né? Vários têm experiências diferentes, mas é como se uma voz falasse com você, é como se a sua mente fizesse uma pergunta e tivesse uma voz que te respondesse e abrisse assim e vai te mostrando umas imagens. Então, a minha experiência foi mais ou menos assim. Então, eu perguntava e então a resposta vinha através de algumas imagens. Foi bem incrível, porque eu comecei perguntando, eu falei assim, e minha avó? E aí é como se a minha avó aparecesse e eu estava com ela, é como se fosse uma outra vida, um outro momento vivido em uma outra dimensão. E ela estava ali, e eu falava assim, nossa, e você reconhece pelo olhar, tá? A pessoa, ela não é a mesma pessoa. Não é como a pessoa é hoje, como era minha avó. Não, eu vi uma pessoa bem negrinha, bem baixinha, completamente diferente da minha avó hoje. E ela estava ali conversando comigo, me acalmando, e eu também era diferente, mas você bate o olho no olhar e você sabe que, uau, é a minha avó, uau, sou eu. Então eu bati o olho e eu falei assim, ah, é a minha avó. E aí eu vi aquela cena, revivi aquela cena, foi incrível. E desde que começou assim, é como se eu fosse perguntando das pessoas e, e essa força, ela foi me mostrando através de imagens tudo que eu já vivi com essas pessoas, tudo que estava relacionado a essas pessoas. Então depois eu vi
um, um cigano estendendo a mão para mim, um moreno alto. E aí eu ainda olhei e falei assim, nossa, que moreno é esse? E na hora que eu olhei, o olhar, gente, era o olhar do meu atual marido hoje. E aí eu olhei e eu falei assim, "Ah, é o Ricardo." E ele estendia a mão para mim e eu pegava na mão dele, é como se eu fosse uma cigana. E nós cantarolamos e fomos andando à frente. E aí, em seguida, eu comecei a ver várias situações em que nós estávamos juntos, mas diferentes. Então, eu comecei a ver a gente muito pobre, nos casebrinhos assim, sabe? E como se fosse nômades mesmo, e nós dois juntos, e nós dois, e ele sempre dando a mão para mim, e eu pegando na mão dele, e a gente seguindo, né? Então, é como se a gente tivesse tido muitas experiências juntos. E aí eu fui visualizando pelo olhar todo mundo. Até que eu comecei a perguntar de algumas pessoas. Ai, minha mãe? E aí eu consegui visualizar algumas cenas é, com a minha mãe. E aí eu fui perguntando da minha irmã e eu consegui visualizar algumas cenas com a minha irmã. E assim, eu e a minha irmã, a gente tinha um problema muito grande de brigas mesmo, sabe? De estresse. Acho que todo irmão tem, né? Tem uns irmãos que são super parceiros, mas a maioria dos irmãos, eles têm uns probleminhas de estresse. E a gente sempre teve quando era pequeno. E aí, quando eu me vi com ela em outra situação, eu comecei a entender várias coisas, né? Então, eu falo assim, muitas vezes a gente julga e a gente não sabe o que se passou, né? O porquê que isso é assim, ou porquê que essa situação talvez seja assim, mas não devemos julgar ninguém, porque a gente não conhece a história completa de cada um, né? Então, enfim, eu vi cenas com ela, eu vi cenas com algumas das minhas amigas, não foi todas as pessoas que eu vi que eu queria ver, né? Mas eu fui vivendo, é como se eu estivesse vivendo todo um passado que eu tive com todas essas pessoas. E o mais engraçado, gente, é que eu não conseguia abrir o olho, tá? Eu fiquei completamente desfalecida ali naquela cadeira e eu tava literalmente vivendo aquelas coisas. Só isso. E aí, quando a gente acordou da experiência, né? Aí o Ricardo falou assim pra mim que ele não me via, mas ele sempre estava estendendo a mão pra mim. E eu nunca pegava na mão dele. E olha que engraçado, na minha experiência, ele sempre estendia a mão para mim e eu pegava na mão dele, literalmente. Então, a gente meio que viveu ali, né, mesmo aquela situação. Foi incrível. Então, eu vi todas as minhas situações passadas. E aí eu comecei a ver o presente, né, o que eu estava vivendo ali naquele momento, com que eu trabalhava, né, as minhas aflições, por conta de falta de dinheiro, de contas, enfim. E logo em seguida, eu comecei a vivenciar o futuro. Então foi incrível também, porque é, é como se realmente fosse o futuro e eu tivesse certeza daquilo, sabe? Então eu comecei vendo uma casa, né? Vendo uma casa bem bonita, uma casa grande, com um quintal bem bonito. E aí eu falei assim, ah, é a minha casa. Essa é a minha casa. E de repente eu vi um bebê. Era como se eu tivesse visto um olhar de um bebê e esse bebê sorriu para mim. E eu falei assim, quem que é esse bebê? E aí é como se a voz me respondesse, essa é a sua filha. E eu falei assim, filha? Não, eu não tenho filha, eu só tenho um filho. E atualmente, né, naquele momento eu só tinha o Arthur. E o Arthur tava, se eu não me engano, com um aninho. E aí eu falei assim, filha? Não, eu não tenho filha. É, mas essa vai ser a sua filha. E aí começou a me mostrar, sabe, episódios com as crianças, com o Ricardo. É como se eu conseguisse, em uma época, ver os dois. Era um menino maiorzinho e uma menina um pouquinho menor, e eles estavam é, me ajudando num trabalho voluntário. É como se a gente estivesse fazendo um trabalho voluntário
e eles já estivessem me ajudando neste trabalho, e nós estávamos ali todos juntos, e eu falava assim, não, eu não tenho filha, e eu não vou ter mais filho, eu não posso ter. E aí essa voz me falava, né? Você vai ter sim, você vai ter uma menina. E eu falava assim, não, eu não posso ter porque eu não tenho dinheiro, né? Lembrando que na época eu estava desesperada por conta de dinheiro. Então eu falava assim, não, 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 eu não posso ter por conta de dinheiro. E aí eles falavam assim, não, você só precisa confiar, tudo vai dar certo. E eu falava assim, não, não vai dar. Como que eu vou ter outro filho? Não tem possibilidade, né? E o mais engraçado é que antes até mesmo de eu ter o Arthur, o Ricardo, alguns médicos falaram, né, que avaliaram e falaram que ele não podia ter filho, né? E aí veio o Arthur. Então, para Deus nada é impossível. E daí, de repente, vem no ayahuasca essa voz e fala que eu vou ter outro filho. Como assim? Eu falava assim, não, Ricardo nem pode. Pode, ele já teve um. E essa voz vinha me confortando o tempo todo. E eu comecei a ver várias cenas, nós, nossa família, né, os projetos que eu ainda nem sabia que eu ia querer ter esses projetos, mas eu vi ali naquele momento do chá, então assim, foi incrível. E aí, e aí nada começou a fazer sentido para mim quando eu comecei a ver meu futuro. Eu falei assim, mas qual que é o sentido da vida? É como se a minha mente tivesse discutindo com a voz, sabe? E aí eu falava assim, mas então nada disso faz sentido. Por que que a gente vem, tem tantas experiências assim e depois a gente morre e aí a gente vai embora e tá todo mundo dormindo, então não tem o que a gente possa fazer. E eu ali completamente atordoada, né, com tudo. E eu falava assim, então nada disso faz sentido, então eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui mais. Aí é como se a voz viesse e a voz falasse para mim, você não pode ir embora. Você não pode ir embora porque você tem uma missão a cumprir, né? Você tem que despertar pessoas. E eu falava assim, despertar? Como que eu vou despertar? As pessoas, elas nunca vão despertar, tá todo mundo tão focado na sua própria vida, em celulares, enfim. E as pessoas não vão despertar. E é impossível, né? Como que eu, na minha atual profissão, vou fazer isso? E aí é como se a voz chegasse e ela falasse assim: ótimo que você tocou nesse assunto, porque é exatamente isso que eu queria te falar. Você não viu um curso essa semana? E realmente foi na semana que eu tinha feito um curso de terapia lá, uma semana gratuita, eu tinha só dado uma olhadinha. E eu falei assim: eu vi. E por que que você não faz o curso? E aí eu falei assim: eu não posso, eu não tenho dinheiro para fazer o curso. Não, você pode sim, você pode fazer o curso. Você tem dinheiro, você tem exatamente o dinheiro do primeiro boleto. E, gente, eu tinha exatamente R$ 400 na conta, que eram os R$ 400 que eu tinha que pagar minha luz na época. E, e era exatamente R$ 400 o primeiro boleto que você tinha que pagar para você, né, financiar o restante do curso. E aí a voz falou assim: Você tem sim esse dinheiro na sua conta? Eu falava assim: Tá, eu tenho, mas eu não posso usar esse dinheiro para mim pagar minhas contas. E aí, se eu ficar sem pagar as minhas contas, o que que eu vou fazer? Confia, faz o curso, é necessário. E eu falava assim: Gente, eu não posso fazer esse curso. E aí, quando parou nessa parte do eu não posso fazer esse curso, é como se eu sentisse uma paz, uma tranquilidade, é como se literalmente é inexplicável, é algo que dá apenas para você sentir, não é algo que dá para você explicar. Porque é como se eu sentisse uma paz, é como se eu sentisse uma completude, é como se eu sentisse que estava tudo certo, eu estava completa e eu não precisava de mais nada. E, e só confiar, sabe? Eu só precisava confiar, a vida era sobre isso, confiar e sobre mais nada. E aí eu fui retornando da minha experiência. Aos pouquinhos eu fui conseguindo abrir os olhos, eu ainda fiquei bastante vendo algumas coisas, assim, mas eu ainda não estava assim em si, tá? Eu ainda estava vendo algumas coisas, a música ainda estava tocando, né? Fica uma música tocando quando a gente vai ter a experiência.
e é como se aquela música me levasse, então eu tentava abrir os olhos, mas ao mesmo tempo aquela música me levava e eu fechava os meus olhos de novo para viver as minhas experiências, e até que desligaram a música, e aí foi quando eu consegui realmente voltar. Eu não consegui levantar de início, tá? Eu fiquei ali ainda um tempinho. Todas as pessoas foram retornando. A experiência, ela é diferente para cada pessoa. Então, não tem como a gente falar assim, ah, essa experiência vai ser assim, a sua vai ser daquele jeito e a outra vai ser daquele jeito, porque para cada pessoa é diferente, tá? A experiência, não tem o que fazer, mas a minha experiência literalmente foi incrível. E quando eu consegui retornar, aos pouquinhos o Ricardo já estava bem, já estava levantando, conversando, né? A minha amiga também. E eu que fiquei, que dei um pouquinho mais de trabalho. E aí ele me levantou, me levou para o carro, só que assim, era como se eu tivesse vivendo aquilo ainda, era muito intenso dentro de mim. E eu não queria falar com ninguém, sabe? Eu queria ficar quietinha, então eu não falei com ninguém. Ao longo do caminho da volta para nossa casa, eu passei um pouco mal, tá? Então, passei mal um pouquinho. Cheguei em casa, vomitei, e depois que eu vomitei, que eu tirei aquilo de dentro de mim, eu comecei a melhorar, mas já fui, tomei um banho, deitei e dormi. E aí no outro dia estava tudo bem, estava tudo maravilhoso. E só que no dia eu dei um pouquinho de trabalho porque eu não retornei. Então eu dormi, depois eu acordei bem. Foi tranquilo, foi incrível. Para mim foi uma experiência assim surreal, tá? Eu falo que se todos pudessem ter a chance de ter essa experiência e vivessem essa vivência, seria incrível, porque realmente fez toda a diferença na minha vida. Gente, shocking. Na época, eu fiz o curso, eu fiz exatamente o que a voz me falou. Então, eu peguei esses R$ 400 e eu paguei o primeiro boleto do curso e eu financiei o restante do curso. E não me faltou para pagar a minha conta. Então, essa eu acho que é a maior resposta. Confie, confie nos seus processos, confie nos seus desafios, confie que sim você vai conseguir, porque esse dinheiro não faltou, né? Uma amiga minha pagou essa luz na época e não pediu nada em troca, ela simplesmente pagou essa luz. Então, eu falo assim que é só a gente confiar. E eu fiz o curso, eu me tornei terapeuta quantiônica. E, e nessa época, depois que eu tive a experiência do ayahuasca, eu larguei tudo. Eu larguei o hospital, né? Eu era farmacêutica em um hospital e eu decidi pedir minhas contas, não cumpri aviso, né? Para mim era algo muito forte, era um chamado muito forte e eu decidi não cumprir aviso, não cumpri e saí. Simplesmente larguei tudo e choque. Hoje, passados longos anos depois dessa experiência, eu tive sim a minha filha, tá? No chá eu escutava que daqui 3 você vai ter essa filha. Só que eu não consegui identificar no momento se era daqui 3 anos ou se era quando meu filho completasse 3 anos. E, e exatamente quando meu filho completou 3 anos, passou um mês, eu engravidei. E tive a menina. Hoje essa menina tá com 5 meses. E, e tudo que eu vi lá nesse futuro está aos pouquinhos acontecendo na vida. Tem coisas ainda que não aconteceram, mas a maioria das coisas já estão acontecendo. Então, assim, foi uma experiência única. Eu falo que foi uma experiência incrível, é surreal. Eu voltei outras 2 vezes a ter a experiência com a ayahuasca, mas não foi a mesma coisa. E eu decidi que eu não quero mais, não preciso mais, não quero, né, nesse momento, ter uma nova experiência, porque eu acho que a minha primeira experiência foi fundamental, foi muito forte, e eu vivi ela intensamente, era sim o que eu tinha que ver, tá?
nas outras 2 experiências que eu tive, eu não vi muita coisa e eu passei muito mal também, né? Vomitei muito, enfim. Então eu falei que agora eu quero ter uma nova experiência com a ayahuasca, sim, mas quando eu puder ter essa experiência 12 horas na floresta, que daí vai ser uma experiência diferente. Então daí sim eu quero consagrar novamente, mas por enquanto não. E só que a minha primeira foi surreal e fez completamente parte do meu despertar, porque foi depois dessa ferramenta, depois que eu usei essa ferramenta que eu larguei tudo, eu fui em busca realmente do meu propósito, daquilo que eu queria viver, e eu fiz o curso e as coisas foram acontecendo e foi incrível. Então, assim, se você sentir o chamado, não tenha medo quando você se sente chamado a ter uma nova experiência na sua vida, porque o que vale dessa vida é nós termos muitas e muitas e muitas experiências, e muitas vezes a gente se priva de ter as experiências justamente pelo medo ou por conta de alguém que falou alguma coisa, mas a experiência para cada um é individual e diferente, e você só vai saber se você realmente tiver essa experiência. Então, a minha foi incrível. E se fosse para mim voltar lá atrás, eu faria tudo de novo, porque foi surreal. Então, queria deixar um pouquinho da minha experiência aqui, um pouquinho da minha experiência do meu começo, início de despertar. Essa foi mais uma das coisas que eu usei, mas tiveram mais coisas, é claro. Mas eu volto aqui contar para vocês num próximo vídeo. Espero ter ajudado. Gratidão!